partir de agora você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Bem-vindo ao Caminhando com Jesus. Eu sou Antônio Blatt e venho lhes trazer a introdução desse programa. Programa esse tão importante que aprendemos um pouco mais do que é caminhar com Cristo. Hoje estaremos trazendo novamente o nosso tema sobre Quaresma, que se finda, não é? Essa semana passamos aí os 40 dias conversando e trazendo prosas e caminhos de como viver a Quaresma, como Jesus, se abstendo dos vícios, ajudando aos próximos e sempre exercendo a caridade, para que possamos evoluir. Então que você possa pegar esse momento e interagir com ele, que é a Quaresma. Bom, deixamos aqui para você todas as quintas-feiras, 16 horas, o programa inédito Caminhando com Jesus. Pode estar conosco no portal Mundo Maior, onde você encontrará toda essa coletânea que é o Caminhando com Jesus. Segundas-feiras, 18 horas, quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã e aos sábados, 1 hora da manhã. Ou também na Rádio Boa Nova, RBN 85.5 FM, onde você sintoniza conosco às segundas-feiras, 6 horas da manhã, para começar sua semana, ou também às quintas-feiras, 16 horas. Abraço caloroso a você que participa conosco, deixando aqui a fala para nossa querida irmã Eliana, que vai nos trazer a finalização da Quaresma, a doutrina do Espiritismo Redivivo, que você possa aprender um pouco mais nesse momento maravilhoso que se finda a Quaresma. Sempre, sempre nos é alegria. FEAL Fundação Espírita André Luiz. Vocês que nos acompanham e nos encontram, aqueles que muitas vezes estão em pranto, em dor. É uma comunicação de esperança para os desesperançados, ou para os duvidosos que passam por dúvidas quando passam por crises. Nosso processo evolutivo é parco, então pequeno. Então não aplicamos as máximas que até ensinamos muitas vezes aos nossos irmãos quando estamos divulgando, ou falando, ou conversando em casa. Passar da ideia, da percepção da ideia, do mundo que envolve aquela ideia para a ação, esse é o nosso desafio. Isto é Quaresma. A Quaresma nos propõe uma mudança de hábitos, ela propõe deixar a carne. Ou seja, é simbólico, né? Deixar os alimentos que pesam, deixar os alimentos que ferem outros animais. O homem também é um animal racional. É o jejum. Então, jejuar, comer menos, tomar mais líquido. Jejuar do quê? Nós vimos aqui, num dos programas, o grande poema de Frei Beto, dentro do catolicismo, dentro do movimento cristão, uma força, mostrando que a Quaresma, o jejum, proposto em 40 dias, deve ser feito a vida toda, porque é um jejum de hábitos dentro do orgulho, da vaidade e do egoísmo, orgulho e vaidade. Enfim, fomos tramitando, foram 6 encontros, estamos no 7º encontro, hoje fechando aí nossas falas sobre a Quaresma, porque já compreendemos que ela é uma proposta para a vida inteira. Ela se chama em nosso corpo doutrinário reforma íntima, aquela que você vai fazendo dia após dia, observando os seus hábitos egóicos que só pensam em você, aprendendo a sair de si, a colocar-se no lugar do outro. Uma das 3 princípios da Quaresma católica criada é é a caridade, ou a esmola, é se colocar no lugar do outro e ajudar quem não tem. É uma delas, é o jejum, ou seja, abster-se, né? E transformado em hábitos morais. E aqui na doutrina espírita, em uma vida inteira para reformar o nosso ser. Nós sabemos que a reforma não é rápida. E com a alegria de sempre, FEAL Fundação Espírita André Luiz. Acabamos de ser apresentados aí pelo novo, né, membro presente na Fundação Espírita André Luiz, Antônio Blatt. E com muito carinho ele traz a sua palavra sobre nós. É um parente, né, espiritual, não só carnal, né, parente importante, o parente mais importante entre nós, dizia lá a mesa, né, de Chico Xavier, as pessoas, né, que viveram com ele, né? Qual que é o parente mais importante nosso? Jesus.
é o irmão. E ele vem para buscar nós, os nossos irmãos. Por isso que a doutrina não tem limites nem de crença, nem de fé, nem de raça, nem de cor, nem de nada. Ela olha aquele que vem e bate a porta, e acolhe aquele que vem e bate a porta. E fica, porque assim fez o Cristo. Por que quaresma? 40 dias. Nós temos 40 dias da tentação no deserto, nós temos 40 anos que o povo de Deus transitou e tramitou no deserto. Enfim, é um símbolo, né? Mas é voltar de vida, mudar de vida os princípios conversados na igreja, dentro do catolicismo e nas suas variáveis. No evangelismo não existe a quaresma. Para alguns existe, que vieram do catolicismo. Mudar de vida e voltar-se para Deus. Então, nesses 40 dias eu vou pensar em me voltar para Deus. A doutrina propõe a volta para Deus diariamente, minuto a minuto. A nossa vida é uma tentativa eterna de voltar para Deus. Afastamos-nos deles, dor. Aproximamos-nos dele para socorro e amparo, e vemos que toda vez que afastamos, dói. E que estamos próximos, a dor é diminuída, ela é menor. A dificuldade é menor, tudo é menor. Nós temos as graças que ocorrem, nos abraçam, nos alcançam. E o coração limpo. Limpo do quê? De que rancor, de ódio, de mágoa, de inveja. Que é, na verdade, de novo, o fundamento que nós temos conversado, que é a grande premissa da doutrina dos Espíritos. Aquela trazida com nosso querido Espírito de Verdade, batendo na Rua dos Mártires. Olha o nome da rua onde morava Allan Kardec, com a codificação. Rua dos Mártires, do martírio, da dor. Ali no apartamento de fundo, no segundo andar, uma kitnet muito mínima, nós estivemos lá. Estamos aí para lançar um material que filmamos e não conseguimos. Já faz... Nossa, Antônio era pequeno. Tem mais de 10 anos, ou 12 praticamente. Mas nós vamos tentar, até pelo FEAL também, entregar aí para vocês como divulgação de uma verdade que todo mundo esquece, de onde vem, para onde vai, etc. Né? É muito importante ver que ele pagou o preço da não compreensão, da perda de amigos, né, da época, pela escolha que fez de vida por essa doutrina de amor. Polite Leon Denis Arrivaio. Uma coragem moral ímpar. Aquele que esteve com Pestalozzi, que também é outro gigante, que um grande jornalista americano escreveu no Times, que levaríamos aí 3 séculos ainda para alcançarmos os escritos de nosso querido Pestalozzi. Porque ele tem uma pedagogia descentradora do ego. Ele descentra. As cartas à mãe, né, Gertrudes, que é um nome muito popular na Alemanha, é uma carta de princípios de descentramento. Bom, uma longa conversa aí no nível pedagógico que não cabe aqui. Hoje nós vamos então olhar para este momento e ir fechando aí a nossa quaresma, porque tivemos aí ontem, não é? No dia, hoje estamos gravando, estou falando ontem porque nós estamos na data da gravação, vocês verão o programa na quinta agora, e no domingo desta semana, que é a última semana, nós temos o domingo de Ramos. O que eram os ramos? A gente às vezes vai na rua, vê, canta, acha bonito e não sabe o que são os ramos. Ramos eram postos ao chão para os reis antigamente, antes de Cristo. Quando eu consolido o reinado, saio em vitórias, em guerras de expansão e volto vitorioso. É triste o nascimento do Ramos, né? Mas ali também o Cristo é o rei, considerado o rei, aquele Messias enviado por Deus, que avançaria territórios humanos e conquistaria para Deus. Mas qual espada ele usou? A da palavra, aquela espada de 2 gumes. Não, ele não usou corte, sangue, expulsão, assassinatos em massa. Ele pregou, ele falou, ele levou a palavra.
Então ele entrava vitorioso, porque a multidão o estava acompanhando, a multidão o estava agregando. É o Domingo de Ramos, que foi nessa semana que vocês estão assistindo esse programa. E quando vocês verem no próximo ano, lembre-se disso no Domingo de Ramos, ou assistam-nos para o Domingo de Ramos, né? Cada dia da semana representa uma dimensão muito linda desse último momento nosso, né? Se abrir para a misericórdia, amar os outros, olhar para o mundo com um olhar materno e divino. Olha que letras lindas tem dentro de um documento que eu vi da igreja, propondo às pessoas. Só esses itens aqui já comporiam o nosso programa de hoje. Abrir para a misericórdia. A misericórdia, aquela bem-aventurança, nós já estamos até trazendo, reunindo a essa quaresma, a nossa fala da quaresma, né? É a bem-aventurança de se colocar no lugar dos outros. Naquela tradução de Eugene Peterson, que a gente tem usado aqui, citando ele de forma correta, que está escrito, que pode se citar, não é? A sexta, abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Bem-aventurados misericordiosos, e quando você pensa no bem-estar do outro, que é a quaresma. E a quinta e a sexta de hoje, que nós estamos lendo para vocês, é quando você pode ver Deus. Esse é o fim da quaresma. Levar você, as pessoas jejuam, ficam mais leves, oram, ficam concentradas em ver Deus. Mas por onde é que nós vamos ver Deus? Digam para mim. Tenho recebi duas comunicações hoje de pessoas muito queridas na alma, no ser, no convívio. Nessa semana da quaresma eu sonhei, por exemplo, que eu estava nos braços, né, do meu pai. Eu era pequenininha e estava nos braços do meu pai e minha mãe ao lado. É como se eles tivessem vindo me ver. Então acordei, pensei, quaresma. Olha, eu tenho que pôr em ordem o meu mundo interno, meu pai e minha mãe, de onde eu nasci. Olha que beleza. Será que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe esse amor? Como é que eu vou amar a Deus e respeitá-lo e fazer dele e vê-lo em todas as coisas? Eu não vejo meus pais em todas as coisas. Se eu me separo dos meus pais, aquela grande crise da juventude, para depois compreender que eles têm um papel, mas esse papel não está sendo visto pelos próprios pais nesse século. Houve uma perda de valores, não uma transformação de valores. A lei de destruição andou, porque também esses pais ficaram no formalismo religioso. É claro que a lei de destruição vem e tira, porque não. Ser cristão não é só ir ou à igreja católica, ou ao templo evangélico, ou à casa de oração dos espíritas. Agora são prédios, né? Fizeram construções, cresceram. Bem-aventurados sejam as escolhas dos espíritas que ali estão, ou dos cristãos que ali se encontram, não é? O direito de cada um de sua leitura, de seu processo e de sua aprendizagem. É isso que nós precisamos aprender do fundo do coração, respeitar as diferenças, o direito ao respeito às diferenças, sabendo nós que é uma fala do Cristo. Pense nela, sozinho, com seu anjo guardião. Respeitar a ordem, pensa, para ver Deus. Em Mateus, a sexta bem-aventurança é só os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Mas o que é ter o coração puro? Qual é a pureza apontada por Jesus? Peterson então nos traduz como a ordem. Quem vem primeiro? Então, quem vem primeiro antes de mim? Meu pai e minha mãe. E antes do meu pai e da minha mãe, minha avó. E se, pensem, tem uma grande, a grande tradutora, junto com outros tradutores da ciência Hellinger no Brasil, é Silke Spelter, que fundou com seu esposo Peter o Instituto Spelter. E ela fala, pensem numa fila. E ela conta que ela depreendeu da convivência com Bert Hellinger na Alemanha. Ela viveu 40 anos na Alemanha. E ela nos ensina. A cada encontro ela repete. Sempre vejo ela repetindo nas aberturas dos encontros. E a gente deixa isso manso. Não fica falando igual estamos aqui falando sobre. Ele tem a ordem, lembre da padaria. Você está lá para comprar seu pão, pegar seu pão, que é o pão da vida. Pensem nessa metáfora.
E aí uma pessoa chega e passa na sua frente. A fila está imensa, você está lá atrás. Você pode até estar 3 pessoas da fila. Aí ele entra na frente daquela que estava para ser atendida. O que acontece conosco quando alguém sai da ordem, quando alguém corta a ordem? Rejeição, distância, sofrimento. Não vai ser amado, desamor, desamor, amor não amado. Nos separam de Deus, é muito grave. Uma coisa, uma minúcia, né? Um exemplo assim ímpar no cotidiano nosso. Você no trânsito. Tem uma via, todo mundo parado, e tem aqui uma aberta, que é para passar o quê? Pessoas que vão, ou caminhões, ou pessoas que vão pegar uma outra via, mas você vai sozinho, passa para frente de todo mundo, e lá na frente você quer um lugar. Quantos de nós já fizemos isto? E quantas vezes fizemos? Vamos ser honestos. Saímos da ordem. Quem está atrás, o outro que está vendo, lançou sobre nós raivas, iras. Ah, que isso, que folgado, ou que folgada. Pode ter certeza que uma nuvem escura nos acompanha e afastamos de Deus. Não, fique no seu lugar, na sua ordem. Há um motivo para isso. Para aprendermos a espera, aprendermos a paciência, a ciência da paz, nos minúcios do cotidiano, quando está com Deus. Pensa, por que será que Deus me pôs nessa fila enorme? Às vezes estou apurada, às vezes vou chegar no momento errado, às vezes ali na frente tem um acidente. Quantas vezes isso aconteceu? Já na sua vida, e você viu que ali tinha um acidente que aconteceu. Justamente o carro que passou do lado ali e foi à frente. Quantas vezes você já não assistiu isso? Ou se não assistiu, viu outros assistirem, contando. E a pessoa conta. Tipo assim, mas também passou na frente, correu, desobedeceu. A desobediência a essa ordem está no sexto, está aqui, nessa sexta bem-aventurança. Para manter puro o coração, eu tenho que estar... Como é que diz aqui? Vou reler para vocês, que é muito bonito e complexo e difícil da gente praticar. Tá? Abençoados, que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Então, onde que você põe Deus? Primeiro, aqueles que vieram antes de você, aquela pessoa da frente da fila, pai e mãe. E na frente daquela pessoa está a avó. E na frente, né, paterno e materno. Aí você vai ficando lá no fim da fila. Você é a última da fila. A filha, o filho. Mas lá no começo da fila, Deus, o Criador. Aí você passa a vê-lo. O Criador criou quem? A bisa, a tátara, bisavô, o tátaro. Lá vem. E eu, para ver Deus, eu preciso manter essa pureza singela de coração. Não posso vê-lo se eu não vejo naqueles que me deram vida. Não posso pôr no lugar de Deus meu pai e minha mãe. Aliás, pais ensinam seus filhos a pôr Deus antes. Deus me fez. Você já disse isso ao seu filho, ao seu pequenino? Ou ao seu homem grande? Não disse quando você era pequeno, agora estou aprendendo. Assisti um programa na TV Mundo Maior, a gente está dizendo quão importante é para eu manter puro o meu coração para ver Deus. Eu realmente não consigo ver Deus, lógico, eu estou fora da ordem. Toda vez que você se ausenta de Deus ou não sente Deus, você está fora da ordem. A ordem, ainda bem que na bandeira do Brasil nós temos um país, né? Sabemos que a árvore da misericórdia foi transplantada para o Brasil, as pessoas aí um pouco, né, diferem do espírito comunicador, mas vamos deixar o tempo para dizer se sim, se não, não é verdade? E Anjo Ismael, um lindo governador dessa pátria, que tem a forma de coração, incrível, né? Belíssimo. E assim nossos minutos vão passando, ó Deus, não é? Já foram, não é brincadeira, tá falando, a gente vai falando e não chega aonde nós queremos, tá? Então vamos repetir? Se abrir para a misericórdia. Lembre que foi no outro encontro que nós falamos. É a quinta bem-aventurança. Tá vendo? Quando nos preocupamos com o bem-estar dos outros, que é uma das causas da quaresma, caridade. É fazer o bem ao outro, me reunir. E a MIC, a instituição nossa, é isso. André Luiz, a instituição de André Luiz, o quê? O complexo André Luiz faz o quê? Profundamente. Ele tem a instrução, amai-vos e instruí-vos. Amar é se colocar no lugar do outro. Misericórdia, também teríamos a misericórdia divina. Pense se a sua misericórdia está extensa ou não.
Se você não está recebendo de Deus, então você não está em ordem, você não colocou Deus e seus pais em primeiro lugar antes de você. Você é o todo-poderoso do seu próprio ser. Volte ao seio do seu pai, feche seus olhos agora. Imagina você no ventre da sua mãe. É lindo, é uma das meditações que a ciência Helling utiliza. Ou então pequenininha no seu colo. Ou então hoje, grande, adulto, para seu pai, para sua mãe, diz: meu papai querido, minha mamãe querida. Nos ensinou Goethe. E em alemão, traduzido por seu grande amor, de Silke Spelter. Enfim, queridos, é hora de nós darmos esse passo, é hora de ordenar os nossos caminhos. Que esse caminhando com Jesus na quaresma, saindo do domingo de Ramos, entrando nessa segunda-feira de meditação, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta da paixão. Aí nós vamos caminhando. Anotei aqui algumas coisas que nós vamos deixar para o segundo momento. Agora vamos lembrar que a quaresma vai terminar em 13 de abril, no domingo. Lembra de Ramos? Terminou. A quaresma, 40 dias, que havia começado lá em março. Lembra? Dia 18, nós temos a Semana Santa. Né? De 13 de abril a 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 7 dias. Essa é a Semana Santa. Onde nós temos Jesus andando dia após dia. Hoje não dá tempo da gente falar, mas a gente vai olhar, não a quaresma, mas a Semana Santa e as bem-aventuranças. Não é porque estamos saindo dela, não dá para falar, nós levaríamos aí alguns programas para não falar com superficialidade, né? Aí nós temos 18, que realmente é o feriado, o grande feriado da sexta-feira da paixão. Nossa, eu queria tanto falar, eu vou falar um pouquinho dessa paixão, mas ela é tão grande, ela é tão preciosa, essa paixão. Ela foi de 5 de março, de 13 a 17 de abril, tá vendo? Quinta-feira Santa. E dia 18, a Semana Santa. O fim, né? A Santa Semana, onde nós temos Jesus no Getsemane, nós temos Jesus pregando, nós temos vários acontecimentos aí nesse período muito bonitos. Assim, encerramos esse primeiro momento de recordação do que viemos fazendo, da importância dessa data ser reescrita, reinventada, reconstruída dentro de nós. Não com só 40 dias, mas olhando a nossa existência como a oportunidade redentora de reconstruir. Alegra-te, dança, fica feliz. Jesus dançou. O primeiro milagre foi as bodas de Caná, quer dizer, ele celebrou as núpcias, o encontro do pai e da mãe de onde ele nasceu, Maria e José. Vejam que você vai encontrando a ordem nos atos de Jesus, até na sua escrita bíblica, até no seu ato bíblico, né, que ficou bíblico. No seu ato de vida, ele observava a ordem. A ordem era tão profunda que inalava dele, né, vinha dele como fala tranquila, como olhar que olha, como mão que nos toca. Nação Espírita André Luiz, quanta honra participar desse espaço de uma ternura inefável, grandiosa. Ai, que vocês sejam envolvidas nessa aura do Cristo. Porque a caridade espiritual, moral, cultural, que esse organismo tem feito é inenarrável, emociona. Quão gratos somos de fundo do coração por participar, estar fazendo parte dessa história, sabe, às vezes me belisco assim, será que eu estou lá mesmo? É muito grande. Bom, eu vejo como grande, pode ser que ninguém veja, ou veja como, ai, né? Mas para mim é uma manada de elefantes, como na Índia, né? Que elefante na Índia é uma maneira de riqueza, né, material, porque alimentar um elefante não é brincadeira, imagina uma manada, né? Só os sheiks, né? É dessa riqueza, de toda a riqueza, que ele fala aqui da bem-aventurança, que nós vamos ver depois, de que nós temos orgulho porque nós compramos o reino, nós tivemos dinheiro para comprar o reino. Mas que dinheiro é esse, hein? Eu não vou responder agora, não. Nós teríamos não o orgulho do ter um prédio, um apartamento, carro, fim de semana aqui, ali, não sei aonde, comer em restaurantes Y, X. Não. É ir, é ir nos encontros, é aquecer quem está no frio, é levar o caldo quente a quem tem fome. Não, nossos valores são outros. É com eles que são bilhões, trilhões. Podemos comprar vários planetas, não só um para a gente morar.
com aquele milionário. Que Deus o abençoe. Compramos vidas, amados, em mundos sublimes, regeneração. Falar para vocês que eu não quero ir para uma regeneração, eu estaria mentindo. Eu tenho aquele texto da melancolia internalizado, decorado quase. Tão lindo e muitas vezes me saiu, até hoje às vezes me sai, que saudade do reino. Saudade de Deus, enfim. Mas primeiro, como está aqui na Bem-aventurança, eu tenho que ter fome de Deus. Vamos tocar nesse ponto, essa quaresma. Beijos, até já. Gratidão, Feal, gratidão. Nossa, Guiomar, Edi, Regina Prata, a turma que está aí resistindo, o backstage. Você, doador, querido doador, você, quão importante é. Porque senão não existiria essa rede, nós não poderíamos estar levando esta palavra. Gratidão a Deus, que Ele o abençoe, que Ele abençoe as suas faturas mensais, o seu salário, que Ele seja, sabe? Quando você vai com aquele pouquinho, aquele membro da família que tem pouquinho, depois empresta para todo mundo, e que tem mais, sempre está faltando, porque nunca pensa nos outros. Sede misericordioso, porque Deus será misericordioso. Multiplicará também os seus talentos financeiros, creia, e verás. Boa tarde. Caminhando com Jesus até Jesus. Que fala importante a nossa querida irmã Eliana, que nos trouxe um caminho para continuarmos nos regenerando e encontrando caminhar com Cristo, não é mesmo? Então, o que aprendemos com todos esses momentos maravilhosos que nossa irmã Eliana trouxe? Que existe uma segunda chance, não é mesmo? E que possamos, assim, estar mais perto do coração de Cristo. Desejamos a você, querido irmão ouvinte, uma feliz Páscoa e que Deus te ilumine sempre seus caminhos. Abençoe sempre seus familiares e esteja sempre unido no seu caminhar da vida terrena. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Deixamos aqui uma frase do nosso querido Allan Kardec. Frase essa que é: nascer, viver, morrer. Renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Uma frase de Allan Kardec. Essa frase que foi deixada em Père Lachaise, em Paris, em sua lápide, ao nosso querido Allan Kardec, esse mestre incrível que trouxe para nós um pouco mais do estudar o Espiritismo, que é esse objetivo tão importante que fazemos aqui, nesse trabalho, junto à FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Agradecemos imensamente sua presença conosco, querido irmão e ouvinte. Estaremos presentes aqui algumas vezes durante a semana, segundas-feiras, 18 horas, quintas-feiras, 16 horas, às sextas-feiras, 6 horas da manhã, e aos sábados, 1 hora da manhã. E também na Rádio Boa Nova, RBN, 85.5 FM. Aqui, às segundas-feiras, 6 horas da manhã, e às quintas-feiras, 16 horas. Que você possa sintonizar conosco. Nossa irmã Eliana trará uma pequena leitura, finalizando esse momento tão importante, que é a Semana Santa. Esse momento caminhando com Jesus vai ao ar com muita luz para te iluminar nessa semana maravilhosa. Queridos, aqui retornamos para essa reflexão tão bonita sobre essa Semana Santa. Estamos em plena Semana Santa. Essa semana que nos santifica, que nos orienta, que nos traz novos processos de vida, caso tenhamos um relacionamento com essa semana, ou busquemos saber as grandezas que aconteceram com Cristo nesse período, caminhando com Jesus. Quaresma significa um período em que nós olhamos para as coisas de um lugar diferente, porque nós temos uma sociedade inteira vivendo isso. Nós temos a fala, as comunicações na TV, nós temos a mídia em torno. Então também o nosso universo se enche desse tema, dessa grandeza que é a Quaresma. E quando nós olhamos para ela, como temos dito em todos os encontros, à luz dessa doutrina, como a nossa reencarnação, porque nós viemos aqui fazer essa reforma, nós viemos aqui manter os princípios cristãos mais profundos,
que estão lá nas bem-aventuranças, como a gente vinha colocando sobre ela, olhando-as aqui e ali, uma ou outra. O que dizer mais? Paramos aqui e olhamos os textos, as verdades tão belas inclusas nesse momento. E o que deixamos para vocês? Indo aqui para a finalização do nosso programa, vamos deixar aí, vamos fazer juntos uma prece muito linda daqui a 10 minutinhos. Menos do que 10 minutos, porque a gente vai olhando ali, quando vê a gente já falou 2, já falou 3. Mas prossigamos a nossa jornada de amor, de carinho. Como bom saber que temos um plano para ser vivido, um projeto para ser sustentado. O grande drama da nossa vida, ou da contemporaneidade, ou desse tempo atual, é a perda de sentido da vida. Para que vivo? De onde venho? Para onde vou? Perguntas muito importantes no nosso cotidiano que deve ser feito. Como eu estou vivendo? Perceber que na tribulação toda que passamos, no trânsito, no ônibus, no trem, no carro, seja no tráfego, enfim, ou não, no lar, na casa, nas tarefas, preocupações com os filhos, às vezes netos que criamos, enfim. No meio disto tudo, Deus caminha em nós. A certeza absoluta desta verdade é o que nos sustenta, o que nos dá força para seguirmos. Não só prosseguirmos como como uma máquina prossegue executando a sua tarefa, mas com alegria. Não é uma alegria eufórica, não é euforia, a euforia passa. Jesus, alegria dos homens. Pense que frase maravilhosa é essa. É nossa alegria. Alegro-me de saber que Jesus existiu, que Ele existe e que eu vivo nele e Ele em mim. Alegro-me em saber que Ele é meu irmão e, sendo meu irmão, Ele testemunha de que temos um só Pai. Esse Pai chama-se Deus, a divindade, o incriado. Nós somos o incriado? Não, nós somos o criado, mas o Criador incriado. Ele vai criar realidades que fecham-se ou, vamos dizer, morram eternamente? Ou o seu universo não será um universo de transformação contínua, mutação contínua? E se pensarmos assim, veremos que não permaneceremos como somos hoje, que amanhã será um novo dia, que cada 10 anos de nossa vida é uma vida diferente. Nós experimentamos no corpo novas dinâmicas que nos chamam para a realidade do corpo que perece, mas do espírito que permanece. Vamos lembrar disso? O corpo perece, mas o espírito permanece. Ele vai além, ele não morre, ele é imortal, porque ele é filho do incriado. E a minha matéria morre? Ele é o pó que volta ao pó, então também ela se transforma em matéria de uma outra forma. Ó Deus, ó Pai, aqui estamos nós nesse programa lindo, na Semana Santa, nesta quinta-feira, na véspera da paixão. Não, nós não vamos aqui falar o que aconteceu, não. Vamos pedir para você buscar. Aqui nós temos o roteirinho da semana, né? Os nomes dados, mas busque, pesquise, Quarta-feira Santa. O que aconteceu na Quarta-feira Santa? É muito conhecida a quarta-feira. É aquele momento em que temos a ceia, é aquele momento em que o lava-pés, se eu não te banhar. Lembra? Ele quer lavar os pés de Pedro, Pedro não deixa e diz, não, mestre, pelo amor de Deus, como vai lavar os meus pés? Se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo no reino. Então vamos só focar nessa frase hoje, porque terminando a nossa fala sobre a quaresma, será que eu lavo os pés de quem caminha comigo? Você que está nos ouvindo? O esposo, a esposa, o filho. Os pés são um cansaço. Andava-se de sandália naquela época, em meio deserto, então a poeira, a sujeira de um dia de caminhada, às vezes até descalço. Enfim,
Será que eu já me abri para lavar os pés de quem caminha? Para limpá-los? Também temos o grande momento daquela que lavou com suas lágrimas os pés de Jesus e secou com seus cabelos os pés do amado Mestre. Imagine nós, que somos força feminina no planeta, é uma imagem poderosíssima para que nós possamos imaginarmos no lugar dela, tendo limpo os pés de Jesus da poeira da caminhada. Era costume, não é? É costume de Deus lavar as mãos e os pés para cear, para entrar, para estar nos lugares que está dentro, né, de uma pessoa que é o seu lar. Deixa lá fora a sujeira, ou deixa nas águas. Se eu não me abaixar e lavar os teus pés, Pedro, não terás parte. Então me lava, Senhor, os pés, a mão, o rosto. Aquela forma de Pedro se expressar tão genuinamente humana, como nós todos somos imperfeitos. Na quarta-feira foi instituída, então, lava-pés. Data aqui, não é? É uma data criada para que nós possamos reviver momentos contados pelos evangelistas em Mateus e nos discípulos. Vamos fazer na semana que vem, a gente vai olhar tudo isso, terminar as bem-aventuranças. Não vamos hoje não, porque já falamos bastante. E agora é hora de ouvir novamente, tentar internalizar. Será que eu estou pronto para lavar os pés de quem caminha comigo? As sujeiras, o pó, a poeira, o que precisa ser tirado. Será que eu não quero sempre pessoas de pés limpos e prontos para mim? Nós temos uma psicologia, um psiquismo da facilitação das coisas que tira de nós a força para essa faxina da alma, para essa limpeza de nosso ser, da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Assim, nossa tarde vai caminhando e vai avançando já no seu crepúsculo, vamos dizer assim. Nós chegamos aos minutinhos finais do nosso encontro, Quarta-feira Santa. Então, até adiantei aqui para vocês. Estou lendo aqui, tá vendo? Bom, Sexta-feira Santa todas sabem o que é, né? E é até um feriado nacional, não é mesmo? Nós temos aí depois, que dia nós temos? O sábado de Aleluia, o domingo de Páscoa, todo mundo sabe o que representa. Enfim, filhos queridos, hoje centramos no domingo de Ramos. Hoje falamos da importância dessa visibilidade que o nosso texto e a nossa voz tentou trazer até o seu coração, para que você viva uma Páscoa diferenciada, leve até os seus familiares, os seus amigos, um convite para que olhem Jesus de uma forma nova. Jesus, alegria dos homens. Ele é a sua alegria? Será que eu me alegro com o Cristo? Será que eu só não o busco nas minhas tristezas, angústias e dores, como um doente busca o seu médico? Não tem importância. Sabe? Não tem importância. Eu estava olhando ali, quando eu falo assim, é porque eu estou olhando o horário ali para ver, para não perder o horário da nossa prece conjunta, que eu quero convidar vocês para fazermos juntos hoje. Bem linda, né? É uma prece maravilhosa aqui que nos deixou aqui o nosso querido companheiro de jornada, né? É muito lindo. Amem os inimigos. Isso é Jesus, não é? Então vamos lá. A oração deve ser simples, diz ele. Quando forem à presença de Deus, né? Mateus contando aqui, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? Onde está Deus? É assim que eu quero que vos façam. Encontre um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. É tão lindo isto, não? Isso está dentro do coração. Você pode falar para uma multidão, porque ele falou para multidões também. Nosso Pai do céu revela-nos
quem tu és. Dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. É uma prece tão singela. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti, perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e das forças, das viciações diversas, a quem chamamos muitas vezes de demônios. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres, Senhor Deus. Tua beleza é fascinante. Amém, amém. Aqui a gente leu, não deu tempo da gente decorar. Na oração, uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar fazer a sua parte, estará separado de Deus. É isto que Jesus veio nos ensinar. Perdoai para que o Pai vos perdoe. Quaresma. Perdão de Deus. Perdoai-os, Pai. Na hora da paixão, não sabem o que fazem. Boa tarde, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Complexo André Luiz, Casas André Luiz. A você, sócio, amigo dessa transmissão maravilhosa, com seus comunicadores maravilhosos também, com essa equipe ímpar e gigante na coragem, no cumprimento dos deveres, como se diz isso, no seu ato de dedicar-se inteiramente e preservar esta Bíblia viva oferecida a cada um que nos encontra neste canal. Como nos deixou dito aqui Antônio Blatt. Estamos tão felizes com esse novo apresentador, tão jovem e já tão pronto, como que parece nascido para comunicar. Agradecidos a Deus por esse momento e por sua presença, ó querido sócio, amigo Boa Nova, ó querido irmão de caminho, nós encerramos o nosso encontro. Feliz Páscoa. Renasce, reconstrói, refaz, reconduz seus atos. É a hora. Todo dia é hora de recomeçar sempre. A cada queda, levante-se. A cada tristeza, alegre-se. Porque você vai ver que ela foi necessária para você preservar a sua ética, a sua índole interna de amor a Deus e ao próximo. Boa tarde. Com Jesus até Jesus, caminhando sempre. Avante, em marcha, sem parar. Até a semana que vem. Você acompanhou Caminhando com Jesus.